Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as funções do segundo grau ou quadráticas. A lei de formação desse tipo de função obedece o seguinte critério: f de x ou y, tanto faz, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Quem é a, b e c? São os coeficientes. O coeficiente a acompanha sempre o x ao quadrado, o coeficiente b acompanha o x e o coeficiente c é o termo independente. Esse a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, 0 vezes x ao quadrado deixa de existir o x ao quadrado e a gente passa a ter uma função do primeiro grau. Veja esses exemplos aqui. Y é igual a 3x menos 2x, 3x ao quadrado menos 2x mais 5. O coeficiente a, então, é o 3. Vamos colocar aqui. Coeficiente b, quem está junto do x, menos 2. E o coeficiente c, aquele que vem sozinho, o termo independente, 5. Nesse segundo caso, a gente tem f de x é igual a menos x ao quadrado mais 9. O coeficiente a é menos 1, quem está junto do x ao quadrado. Coeficiente b, a gente nota que não tem nenhum coeficiente acompanhando o x, então a gente coloca 0. E o coeficiente c, termo independente, 9. Nesse último exemplo, nós temos x ao quadrado sobre 3 mais 5x. Então, o coeficiente a é 1 sobre 3, tá? Positivo. O coeficiente b é o 5. E o coeficiente c não tem, é 0. A função do segundo grau, ou função quadrática, toda vez que você construir o gráfico dela, vai gerar uma parábola, né? E essa parábola, ela tem a concavidade para cima se o a for maior que 0. E a concavidade para baixo se o a for menor que 0. Então, vamos pegar esses três exemplos aqui. Coeficiente a, 3, positivo. Então, se a gente fizer o gráfico, ele vai dar com a concavidade para cima. Coeficiente a, menos 1. Se a gente fizer o gráfico, concavidade para baixo. E o exemplo 3, 1/3, positivo. Concavidade para cima. Bom, para a gente construir o gráfico, é muito importante a gente determinar o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Ou é o ponto mais baixo ou é o ponto mais alto. A gente chama esse aqui de ponto de mínimo e esse aqui ponto de máximo, mas ambos são vértice. Para determinar esse vértice, a gente pode usar a seguinte fórmula, né? O x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4a. É o delta, né? Da equação de segundo grau. Ou, também, se você quiser para achar o y, depois de achar o x, pega a função e substitui o valor de x e encontra de y. São duas formas diferentes, mas as duas não servem. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente construir o gráfico. A função é f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Então, o a, quem está junto do x ao quadrado? O 1 positivo. Então, a gente já sabe que essa função vai ter a concavidade para cima. O coeficiente b, ele não tem, porque é menos 4, então o coeficiente b é 0. E o coeficiente c é o menos 4. Detalhe, o coeficiente c indica o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y. Vocês vão notar a hora que a gente construir que ela vai cortar no eixo y no ponto menos 4, tá? Aqui, ó. Vai ser aqui. Bom, vamos lá então. Vamos primeiro achar o vértice. Menos b sobre 2a. Então, vamos pôr aqui uma fraçãozinha, né? Menos, coeficiente b é 0. 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 0 é 0 sobre 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2, 0. Então, o x do vértice é 0. O y do vértice nós vamos ter que pegar menos, vamos abrir parênteses, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Embaixo, 4 vezes o a, que é 4 vezes 1, igual. Continuando.
menos, vamos abrir parênteses, né? 0 ao quadrado é 0, menos com menos é mais, 4 vezes 1 vezes 4, 16 positivo. Embaixo, 4. Então, vamos lá. Menos com mais é menos, 16 sobre 4. Então, é 16 dividido por 4, menos 4. E a gente tem, então, aqui o vértice da parábola, que é 0 para x e menos 4 para y. Na construção do gráfico, nós vamos construir essa tabelinha aqui. E para começar, a gente vai pôr o vértice 0 menos 4 já aqui, ó, no meio da tabela. Então, 0 para x vai formar o 0 e o menos 4. Esse é o par ordenado do vértice. Para a gente pegar o formato da parábola, nós vamos pegar dois números menores para x, menores de 0. Então, 0 menos 1 menos 2. E dois maiores, 1 e 2. E agora a gente pega a função y igual a x ao quadrado menos 4 e substitui o x para achar o valor de y. Então, vai ficar y é igual. Quando o x for menos 2, fica menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado é mais 4, menos 4. Mais 4 menos 4, 0. Portanto, o par ordenado é menos 2 e 0. Quando o x for menos 1, fica menos 1 ao quadrado menos 4. Menos 1 ao quadrado é mais 1, menos 4. 1 tira 4, fico devendo 3. Par ordenado, então, menos 1, menos 3. Aqui é o vértice, a gente já tem definido. Agora a gente vai fazer aqui embaixo. 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. Então, fica 1 e menos 3. Y é igual, vamos trocar o x por 2, 2 ao quadrado é igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Então, 2 e 0. Definidos os 5 pontos, a gente vai para o gráfico, né? Então, vamos lá. Menos 2 e 0. Menos 2 em x, 0 em y. É aqui, ó. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3, ó. Fazer o pontilhado vai dar aqui, ó. Nem vou pôr o pontilhado para não ficar muito bagunçado. O 0 para x e o menos 4, ó, exatamente aqui embaixo, é o vértice. 1 e menos 3, então 1 para x menos 3 para y aqui, 2 e 0, volta lá. Então, como que ficou a parábola? Ó? Assim, ela vem até o vértice e sobe, tá? Então, eu disse para vocês que o vértice era aqui, confirmado. E eu disse também que ela vai cortar, a parábola vai cortar o eixo y no ponto menos 4, realmente, olha, onde ela está passando. Outro detalhe importante é que se a gente trocar o y por 0 e transformar essa função aqui numa função, numa equação, melhor dizendo, ó, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. E a gente resolver essa equação, ó, mais ou menos 2. O que são esses mais ou menos 2? São as raízes da equação. Ó, é exatamente onde a parábola corta o eixo x. Ok? Continuando. Vamos fazer mais um exemplo. Então, a gente tem aqui menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, o a é igual a menos 1. Então, a gente já sabe que a concavidade vai ser para baixo. O coeficiente b é igual a 4 e o coeficiente c é igual a menos 5. Então, vamos achar o x do vértice. Eu vou pegar, então, menos o b é 4. Então, vai ficar menos 4. Sobre 2 vezes o a é menos 1. Então, isso aqui vai ficar em cima, menos 4. Embaixo, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2 positivo. Então, esse é o valor do x do vértice. O valor do y do vértice, a gente faz assim, ó, menos b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é menos 1 vezes o c. O
C é menos 5. E embaixo, 4 vezes o A, que é menos 1. Bom, vamos fazer um tracinho aqui. Menos, abro parênteses, 4 ao quadrado é 16. Menos com menos é mais com menos é menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 5 é 20. 4 vezes menos 1, menos 4. Bom, então isso aqui vai ficar menos 16 tira 20, fico devendo 4 sobre menos 4. Menos com menos é mais, então fica mais 4 dividido por menos 4. Isso dá menos 1. Então, o que a gente descobriu aqui? Que o vértice dessa parábola, ele está aqui, ó, no x valendo 2, vou pôr no meio da tabela. Então, o par ordenado é 2 e menos 1. Então, para construir o gráfico, o que eu faço? Eu pego o que é menor de 2? 1 e 0. O que é maior que 2? 3 e 4. Que eu vou pegar exatamente o ponto da parábola, né? Então, veja bem. Y é igual. No lugar do x, eu coloco 0. Fica menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 5. Ora, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, vai sobrar só o menos 5. Então, nosso primeiro par ordenado é 0 para x e menos 5 para y. O segundo par ordenado, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar o menos, copio ele, ponho o 1 dentro de parênteses, porque é só 1 que entrou no lugar do x, ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 5. Então, olha lá. 1 ao quadrado é 1, menos com mais, menos 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 5. Isso vai dar menos 10. Deixa eu ver aqui. Errado. Perdão, aqui tem um errinho, ó. É mais aqui. Então, vamos fazer de novo. Esquece. Menos 1. Aqui é mais 4, ó. Perdão. Então, 4 menos 1, 3. 3 menos 5, menos 2. Vou por aqui, ó. Então, é 1 e menos 2. Agora está certo. O vértice já está definido, né? E agora faltam os outros dois pontos. O que eu vou fazer? Y é igual a menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3, menos 5. Então, 3 ao quadrado é 9, puxa o sinal de menos, fica menos 9. Mais 4 vezes 3, 12, menos 5. Então, o que a gente faz? 12 tira 9, sobra 3. 3 tira 5, fico devendo 2. Então, o y é menos 2 e o x é 3. E aqui, y é igual a menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4 menos 5. Dá menos 16 mais 16. Isso, menos 5. Menos 16 mais 16, 0, menos 5, 5. Então, vai ser 4 para x, menos 5 para y. Agora, vamos colocar esses números no gráfico, né? Então, o primeiro ponto é 0 para x, menos 5 para y. É aqui, ó. O segundo, 1 para x, então aqui, menos 2 para y, ó. Vai ser aqui, ó. O vértice, 2 em x, está aqui, menos 1 para y, é aqui, ó. O outro ponto, 3 aqui e menos 2. Então, ó, na mesma direção, olha a parábola se formando, né? E o 4 para x aqui e menos 5 para y. Então, vai ser aqui embaixo. Fazendo o desenho da parábola, a gente observa que a concavidade é para baixo, correto? Porque o coeficiente A é negativo. Ela corta o eixo y no ponto menos 5, porque o coeficiente C é menos 5. E tem um detalhe, vocês observem que ela não passa no eixo x. Se a gente for
transformar o y em zero e montar uma equação do segundo grau e tentar resolver, nós não vamos encontrar valores raízes reais, tá? Ou seja, vai dar aquele conjunto solução vazio, porque ela não passa no eixo x, ok? Bom, continuando aqui, mais um exemplo, uma situação contextualizada, né? O exemplo 3. Uma bola é lançada da origem, ou seja, do zero, percorrendo a trajetória de uma parábola. A função que representa a parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Veja bem, a gente tem o eixo y e o eixo x. Se a bola é lançada da origem, ela faz esse movimento, né? Para cima e desce pela força da gravidade. Por que eu tenho certeza que a concavidade é para baixo? Porque o A é negativo, tá? Então, para eu determinar a altura mais alta dessa bola, vai ser aqui, ou seja, no y do vértice, não é? Então, o que eu tenho que achar? O y do vértice para encontrar a altura maior dessa bola no lançamento. Então, é menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. Só para ilustrar, o A é menos 1, o B é 4, e o coeficiente C, ele nem existe, né? Ele é zero, né? Então, vai ficar menos B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o coeficiente C, que é zero. Sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Y é igual a menos 4 ao quadrado, 16, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 0, 0. Então, mais 0. Dividido 4 vezes menos 1, menos 4. Y é igual, menos, aqui vai ficar 16, menos com mais, menos 16, sobre menos 4. Menos com menos é mais, a altura tem que ser positiva, né? 16 dividido por 4 é 4. Ou seja, a altura máxima que essa bola vai atingir é 4, né? Se a gente estiver falando de metros, 4 metros. Ok?